Antes de começarmos nossa oração, vamos reservar um momento para refletir sobre a palavra de Deus. Há orações que você nunca planeja fazer. Elas surgem quando você se sente encurralado, quando todas as portas parecem fechadas e a única coisa que você consegue dizer é: Senhor, se o Senhor não agir, nada vai mudar. Esses momentos podem parecer assustadores, mas também revelam algo muito importante. Quando você chega ao seu limite, você finalmente encontra espaço para buscar a Deus com todo o seu coração. Às vezes, Deus permite que enfrentemos situações difíceis ou desconfortáveis, porque Ele nos ama e deseja nos trazer de volta para Ele. Algumas temporadas da vida nos forçam a desacelerar, refletir e admitir que não conseguimos seguir sozinhos. Para crescer como um cristão maduro, você precisa aprender que Deus pode usar as dificuldades para moldar seu coração. Ele pode usar aquilo que você não gosta para reacender sua fé. Algumas situações revelam o que está dentro de nós, aquilo em que temos confiado e nos impulsionam de volta à oração. Como um exemplo claro, temos a história de Jonas. Jonas sabia o que Deus lhe havia ordenado, mas escolheu fugir. Não era por falta de entendimento, mas por desobediência. Mesmo assim, Deus não parou de amá-lo, e essa é uma das verdades mais humildes que podemos aprender. Mesmo quando tentamos fugir, Deus ainda vem atrás de nós, não para nos destruir, mas para nos corrigir e restaurar. Hebreus 12:6 diz: Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem recebe por filho. A correção de Deus é prova de que pertencemos a Ele. Em Provérbios 3:11-12 também lemos: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te envergonhes da sua repreensão, pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A correção não é agradável, mas necessária para o nosso crescimento espiritual. Jonas fugiu, e por isso acabou no meio de uma tempestade, em um lugar de profunda escuridão. No entanto, essa experiência foi um convite de Deus para trazê-lo de volta. A situação difícil em que Jonas se encontrou não foi um castigo, mas uma oportunidade de voltar ao Senhor. Se você já sentiu que Deus usa as dificuldades para te ensinar e te restaurar, escreva glória a Deus nos comentários. Em Jonas 1:15-17, lemos: Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Então os homens temeram grandemente ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Note a expressão, o Senhor preparou. Isso nos mostra que não foi algo aleatório. Deus já tinha um plano. Ele poderia ter permitido que Jonas se afogasse, mas em vez disso, Deus preparou um peixe para preservá-lo e levá-lo ao arrependimento. Isso deve mudar a maneira como vemos nossas próprias dificuldades. Alguns dos lugares que chamamos de punição podem, na verdade, ser proteção. Algumas das demoras que tanto odiamos podem ser a misericórdia de Deus. Algumas portas fechadas podem ser Deus nos resguardando de algo que nos destruiria. Deus tem a capacidade de nos parar mesmo quando estamos indo na direção errada e pode nos manter vivos o suficiente para nos trazer de volta ao seu propósito. Agora, imagine a realidade de Jonas. Escuridão, solidão, a sensação de estar enterrado. O som da água ao seu redor, sem controle, sem saída. No entanto, aquele lugar escuro se transformou em um lugar de oração. Jonas não tinha mais soluções. Não podia mais raciocinar sua saída. Ele apenas clamou ao Senhor, e muitas vezes é aí que o verdadeiro arrependimento começa.
Em Jonas 2:9, ele ora do ventre do peixe, dizendo que clamou ao Senhor em seu sofrimento e o Senhor o ouviu. Ele falou sobre afundar, sobre as águas o cobrindo, sobre estar à beira da morte. Mas então ele diz algo muito poderoso. Quando minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Isso é o que o sofrimento pode fazer. Ele pode trazer de volta à memória quem Deus é e a humildade de reconhecer que a salvação vem do Senhor. Você pode não estar dentro de um peixe, mas já deve ter se sentido cercado por pressões. Ansiedade, doenças, dificuldades financeiras, arrependimentos. E nesses momentos, o inimigo tenta te convencer de que Deus desistiu de você. Mas a história de Jonas prova o contrário. Mesmo quando estamos desobedientes, Deus ainda trabalha em nós. Mesmo na disciplina, a misericórdia de Deus está presente. Mesmo na escuridão, Ele pode ouvir uma oração. Se você sente que Deus te chamou de volta em momentos de dificuldades, escreva amém nos comentários. Por isso, não julgue sua vida apenas pelo que você vê no momento. Deus pode usar uma tempestade para te redirecionar. Ele pode usar uma porta fechada para te proteger. Ele pode usar uma temporada difícil para te trazer de volta à oração. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas vão parecer boas o tempo todo, mas significa que Deus pode trabalhar cada situação para o seu bem. Ele não promete que seus filhos nunca enfrentarão águas profundas, mas promete que não os enfrentaremos sozinhos. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso nos lembra que a provação é real, mas Deus está conosco em cada passo. Ele nunca nos abandona, e o sofrimento não tem o poder de nos destruir se estivermos com Ele. Então, se você se sente em um canto hoje, faça o que Jonas fez. Clame ao Senhor. Diga a Ele a verdade, confesse o que precisa ser confessado, entregue o que precisa ser entregue, peça por misericórdia, ajuda e direção. Assim como Jonas, você pode clamar a Deus e Ele pode responder. Ele pode trazer paz à sua tempestade, pode te levantar de um buraco profundo, Ele pode te corrigir sem te esmagar, Ele pode restaurar o que parece perdido e transformar o seu lugar mais escuro em um ponto de virada, onde você se lembra que a sua salvação vem do Senhor. Agora, imagine a situação de Jonas. Depois de tudo o que aconteceu, ele percebeu que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava moldando o seu caráter. O sofrimento de Jonas não foi em vão, foi um meio de Deus trazê-lo de volta ao seu propósito. E isso acontece conosco também. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, e quando enfrentamos momentos difíceis, Ele está nos moldando, nos preparando para um propósito maior. A verdade é que as dificuldades podem ser transformadas em oportunidades de crescimento e proximidade com Deus. Deus não quer nos ver quebrados, mas Ele sabe que às vezes precisamos passar por certos processos para voltar ao nosso destino. Cada desafio que você enfrenta é uma chance de Deus te moldar mais para a imagem de Cristo, para que sua fé cresça e sua confiança em Deus se fortaleça. E é exatamente isso que nos leva à verdadeira transformação. Se você acredita que Deus usa as dificuldades para te moldar e te aproximar dele, escreva glória a Deus nos comentários.
Deus não apenas nos transforma em nossos momentos difíceis, mas Ele também nos oferece uma chance de recomeçar. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mesmo quando nos sentimos falhos, Deus oferece renovação. O pecado e os erros do passado não precisam definir quem somos hoje, porque em Cristo somos feitos novos. Jonas, depois de passar pela tempestade e pela escuridão, experimentou uma nova chance. O peixe não foi o fim da sua história, mas o meio pelo qual Deus o restaurou e o preparou para a missão que ele havia dado. Esse é o coração de Deus. Ele não nos rejeita pelas nossas falhas, mas nos dá novas oportunidades de nos arrependermos, crescermos e avançarmos. A misericórdia de Deus não se esgota, e mesmo que você tenha se desviado do caminho, Ele está sempre pronto para te restaurar. O amor de Deus não depende da sua perfeição, mas da sua graça infinita. A Bíblia nos ensina que quando nos arrependemos sinceramente e buscamos o perdão, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos dar uma nova chance. Às vezes, nos sentimos pressionados por circunstâncias que parecem não ter fim. A vida pode parecer cheia de desafios que parecem nos consumir e nos deixar sem forças. Mas, mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando. O simples fato de você ainda estar de pé, ainda lutando, ainda buscando a Deus, é uma prova de sua graça e misericórdia. Lembre-se de que Deus não te abandona, mesmo nas tempestades. Ele caminha com você, fortalecendo seu coração, renovando suas forças. Em Filipenses 4,13, a palavra nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa promessa nos lembra que, independentemente da dificuldade, Deus é a nossa força. Ele nos capacita a seguir em frente, a continuar, a persistir. E quando nos sentimos fracos, é justamente nesse momento que Deus nos levanta. Ele nos dá coragem para avançar, para atravessar os rios e as tempestades da vida. Quando não conseguimos mais caminhar, Ele nos carrega. A força que vem de Deus é renovadora, e Ele é o nosso refúgio seguro em tempos de angústia. Se você sente a força de Deus te sustentando em tempos difíceis, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Deus nunca promete que vamos viver sem dificuldades, mas Ele garante que não vamos enfrentá-las sozinhos. Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia, o nosso abrigo seguro. Em Salmo 46:1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa verdade nos lembra que não importa o que estejamos enfrentando, Deus está sempre conosco, pronto para nos sustentar. A vida pode nos levar a momentos de provação e dificuldade, mas Deus usa esses momentos para nos purificar, nos ensinar e nos aproximar mais dele. Quando estamos cercados por problemas, Deus não só nos ajuda a superá-los, mas também nos fortalece através deles. Cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes em nossa fé. Além disso, o Senhor também nos oferece paz. Mesmo nas tempestades da vida, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Quando nossos corações estão angustiados, Ele é o consolo que precisamos. Jesus nos promete em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é duradoura e não depende das circunstâncias externas. A paz de Deus é um presente que Ele nos dá, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis.
Em momentos de dificuldade, podemos escolher confiar nele e descansar em sua presença. Quando a vida parece desmoronar ao nosso redor, Deus nos oferece força, renovação e esperança. Ele nunca nos deixa ou nos abandona e suas promessas de cuidar de nós são eternas. Quando confiamos plenamente em Deus, não importa o que aconteça ao nosso redor. Sabemos que Ele tem controle sobre tudo e que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Em Romanos 8:28, a palavra nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos assegura de que, mesmo nas adversidades, Deus está orquestrando tudo para que o seu plano se cumpra em nossas vidas. Hoje, ao olharmos para nossas lutas e desafios, podemos escolher acreditar que Deus está conosco, nos guiando e nos sustentando. Mesmo nas dificuldades, Ele está trabalhando para nos moldar, nos proteger e nos restaurar. A nossa confiança em Deus nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. Ele é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Se você confia que Deus está no controle de sua vida e lhe dá paz em meio às dificuldades, escreva amém nos comentários e compartilhe essa confiança com outros.